do Senhor Jesus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10. O clipezinho. Isso. Esse culto, quem viu o sloganzinho lá na página da igreja, no grupo? É o culto da palavra, nessa libertação que nós entendemos através da palavra. E ela nos ensina a cada dia. Eu estava até conversando com o Ed, com a Tayara, que essa semana Deus falou algo comigo muito interessante, né? Assim, eu fiquei tentando entender Deus e eu fiquei assim fazendo uma retrospectiva da igreja, né? Durante esses tempos e principalmente desse ano de 2021. E a gente lembra que a gente tinha um culto aqui meio tipo exorcista, a gente fazia oração forte, expulsava os demônios. E Deus me deu uma direção de mudar para um culto de ensinamento da palavra, de trazer uma palavra que ensina as pessoas para que elas possam se livrar do mal e se libertarem, né? E de lá para cá eu tenho visto a ausência das pessoas no culto. Eu tenho observado a ausência das pessoas no culto. Isso mostra que as pessoas estão vivendo, não todo mundo, mas como foi pregado domingo. Quem lembra da palavra de domingo? O pão da vida. Aquela multidão estava atrás de Jesus por causa do pão, atrás das bênçãos. E a gente tem uma igreja hoje, quando eu falo da igreja, não é só essa, é a igreja do mundo inteiro. A igreja, ela é uma igreja que está hoje interessada nas bênçãos, né? Quando você prega a bênção, a igreja, lota de gente. Mas quando você prega a palavra, as pessoas somem. As pessoas não querem ouvir, porque não tem interesse de aprender a viver na presença de Deus. Amém? Todos encontraram? Diz o seguinte, na minha tradução, NTLH, diz assim: mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir, o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Versículo 11. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terrível perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, continue firme na verdade, que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E por isso, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém? Eu queria começar fazendo um comentário sobre o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, todos nós conhecemos a história de Paulo, né? Que antes era Saulo. E Paulo, quando ele vivia como um fariseu, Paulo perseguiu a igreja, Paulo atormentou a igreja com ameaças de morte. Paulo foi um perseguidor das pessoas que seguiam a Cristo. Mas um dia, a caminho de Damasco, Jesus apareceu para Saulo e bradou contra ele, falou com ele, explicou a ele quem era de verdade. E ele creu no Senhor Jesus. Saulo foi curado da cegueira que foi posta por Jesus, se batizou e começou a sua jornada de aprendizado. Passou de 10 a 13 anos, a gente não sabe
o período exato, com os discípulos, servindo, aprendendo, e depois saiu em missão como auxiliar de Bernabé, e Paulo começou a pregar o evangelho, e Paulo se tornou um mestre na pregação do evangelho de Cristo. Paulo fez muitos discípulos, Paulo chegou em Listra, Paulo chegou em Antioquia, Paulo chegou em várias das cidades, e Paulo pregou o evangelho, um evangelho de amor, um evangelho de arrependimento, um evangelho da verdade, um evangelho sem interesse, um evangelho verdadeiro, segundo Cristo havia ensinado a ele. Paulo, ele ensinou às igrejas como cultuar, Paulo ensinou às igrejas o que era batismo, Paulo ensinou às igrejas o que era Santa Ceia, Paulo ensinou às igrejas o que era adoração. Paulo foi o mestre da igreja primitiva. Paulo foi o mestre na pregação aos gentios. Pedro pregou aos judeus, mas Paulo levou o evangelho às pessoas como nós, pessoas gentias. Pessoas que, segundo a tradição, não tinham direito da salvação. Mas Jesus escolheu a Paulo para pregar para nós. O tempo passou e Paulo fez discípulos. E uma dessas discípulas que se converteu na igreja primitiva, e Paulo passou por lá, e quando Paulo passa por Listra, Paulo conhece a Timóteo. Timóteo, um menino criado por Eunice, Eunice uma crente, Eunice uma discipulada, Eunice uma mulher fiel, uma mulher reta, uma mulher que dominava a palavra e ensinou a Timóteo de berço. E Paulo, quando conheceu a Timóteo, se admirou do menino e começou a ver que ele tinha um talento na pregação do evangelho. E Paulo deu graças por conhecer Timóteo e tratou-lhe como filho. E Paulo, ele, depois de passar por muitas perseguições, no final da sua carreira, Paulo preso na cadeia, Paulo escreve uma carta a Timóteo, sabendo que o fim da sua vida já estava acabando. Paulo começa a dar conselhos a Timóteo, para que Timóteo não parasse, para que Timóteo perseguisse os seus objetivos, para que Timóteo conseguisse terminar a obra que foi começada, para que Timóteo perseverasse na fé, para que Timóteo andasse no caminho. E a primeira coisa que Paulo chama a atenção de Timóteo é sobre as suas lutas. A primeira coisa que Paulo chama a atenção no versículo 11 é sobre as lutas que ele havia passado. Paulo alerta a Timóteo que o evangelho, em outras palavras, não é só de maravilhas. Ele alerta a Timóteo que no caminho da pregação do evangelho há muitas perseguições, há muitas dores, há muitos problemas a ser enfrentados. Ele fala para Timóteo o que ele passou nessas 3 cidades. Quando Paulo chega a Antioquia, Paulo sofreu muito. Paulo, quando chegou em alguns lugares, Paulo apanhou, Paulo foi preso, Paulo foi perseguido. E Paulo fala isso para Timóteo, ele faz questão de lembrar. No versículo 11 ele vai dizer: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, você sabe de tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra. Terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas. Ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, tu vai sofrer perseguições, tu vai sofrer pessoas te perseguindo, tu vai sofrer pessoas indo para cima de você, você vai sofrer muita crítica, muita gente tentando atrapalhar o seu trabalho, mas lembre de uma coisa: você conhece os meus problemas, e o Senhor me livrou de todos os problemas. O Senhor me livrou de todas as perseguições. Então, Paulo faz questão de explicar a Timóteo que o evangelho não é só açúcar, que o evangelho não é só de mel, que o evangelho não é só de bênção, que o evangelho não é só de maravilhas, que o evangelho não é coisa que a gente está vivendo no mar de rosas. Não, vai haver luta, vai haver dor, vai haver perseguições, vai haver gente apontando o dedo, vai haver gente discordando de você, vai haver gente em cima de você. Ele estava falando para Timóteo, preparando Timóteo
para ser o seu sucessor, preparando Timóteo para tomar conta da igreja que ele tomava, que Paulo confiou a ele. Timóteo era um pastor da igreja e estava ali numa missão de pregar o evangelho. Mas como era um menino muito novo, Paulo, como um pai, Paulo começa a ensinar a Timóteo a verdadeira obra do evangelho. E no versículo 12, Paulo, ele avisa que todos que Cristo chama para pregar o evangelho, para viver o evangelho, passa por sofrimentos. Todos, sem exceção, todos. Olha o que ele diz, versículo 12. Todos que querem viver uma vida cristã, unidos com Cristo, Jesus, serão perseguidos. Todos que querem viver uma vida, o quê? Cristã, unidas com quem? Quem está unido com Cristo vai sofrer perseguições. Quem está unido com Cristo vai passar por lutas. Quem está unido com Cristo vai ser apontado o dedo, vai ser criticado. E Paulo está abrindo o olho de Timóteo, mostrando que ele tem que perseverar nessas situações. Olha o que Paulo está preparando Timóteo. E eu vou parar um pouco aqui, para a gente não ir muito, e vou explicar uma coisa a vocês. Timóteo era um menino que conhecia a palavra. Paulo é bem claro. Ele conhecia a palavra, aprendeu com a mãe, de pequeno. Ó, menino, pequenininho. E precisou Paulo chamar ele e explicar, lembrar ele das coisas que ele aprendeu. Agora, imagine a gente. Ali tinha passado em média uns 40 anos, depois que Cristo subiu aos céus. Em média, de 20 a 40 anos. Tinha passado ali. Estava no berço da igreja primitiva, aonde o poder de Deus, aonde as coisas que Jesus operou estavam no auge, aonde era visto os sinais, prodígios e maravilhas acontecendo, aonde o evangelho era pregado, olha, a custo de sangue. E Paulo ainda chama Timóteo e diz, olha, tu aprendeu desde pequeno, lembra disso, faz por onde, se cuida. As perseguições virão, suporta, fica firme. Tua mãe te ensinou, tu sabe quem foram os teus mestres, você sabe quem foi. Agora imagine a gente, 2000 anos depois, com o evangelho repassado, distorcido. Imagina, Paulo precisou chamar Timóteo e dar um conselho. Imagine a gente. Hoje, a gente sabe o que é que está acontecendo. Sabe por que muita gente não consegue se libertar? Sabe por que não vê a igreja hoje liberta? Sabe por que a gente não vê a igreja hoje forte, perseverando? A igreja não aguenta passar um aperto. Se faltar um pão dentro de casa, blasfêmia contra Deus. Se alguém apontar o dedo, aí é motivo de ir lá para o status do WhatsApp, mandar indireta. Porque não suporta uma crítica. Não suporta, imagine a perseguição. Paulo sofreu perseguição de morte, apanhou. Foi ameaçado de morte várias vezes. E nesse momento Paulo está preso, mandando uma carta para Timóteo. Paulo não está solto não, Paulo está preso, esperando a morte chegar. E Paulo está dizendo para Timóteo, olha, cuidado. Cuida de cumprir o que está escrito. Cuida de viver uma vida como cristão. Cuida de viver uma vida santa. Uma vida na pregação do evangelho com testemunho de vida. Não abre precedente, não dá lugar ao maligno, não vai nessa não, anda não, fica firme. Lembra do que eu passei, Timóteo? Lembra que eu passei por tudo isso? Mas Deus me livrou de tudo, não tenha medo. Deus foi comigo, Paulo está dizendo. Lembra disso. E aí ele vai para o versículo 13 e faz outra afirmação. E ele fala das pessoas más agora. Ele diz, porém, as pessoas mais e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Está pensando que a pessoa que é má, fingida, falso crente, ele também não é enganado também não? Está cheio assim, ó, de gente hoje assim. Elas são pessoas que não vivem um evangelho verdadeiro,
enganam as pessoas e também são enganadas. Sabe por quê? A maioria dessas pessoas estão na igreja de falsos pastores e falsos mestres. Porque quando ele vai para uma igreja que prega a verdade, a mentira dela é revelada. Então ela tem que se esconder no meio de pessoas falsas. Então ela é enganada por quem está no altar e engana as pessoas que estão também lá. O pastor acha que ela é uma pessoa cheia da presença e ela acha que o pastor é cheio da presença. E ela é enganada e engana também, como Paulo está dizendo. Porque nesses lugares não ensinam a palavra de Deus. Nesses lugares não ensinam você a buscar só bênção. Ensina você a viver uma vida de um evangelho frágil, destrutivo. Um evangelho que não tem estrutura, que não tem raiz. Um evangelho que quando vem o primeiro vendaval a pessoa cai. Essa semana eu fui levar minha filha no trabalho de manhã. E quando eu vou no caminho, eu já vinha desconfiando desse pastor. Porque ele sumiu lá do trabalho. Um dia eu liguei para ele para pegar um equipamento. Ele disse assim para mim: ô pastor, aconteceu um negócio comigo aqui. Depois eu vou aí. E eu estranhei o jeito dele falar. E aí quando eu vou passando, ele estava sem camisa, puxando um animal, todo acabado. Eu parei o carro, esperei chegar junto de mim, chamei: homem de Deus, cadê Jesus? Ele está por aí. Esse cara estava no altar pregando o evangelho para uma igreja inteira, dirigindo uma igreja. E no dia que ele chegou lá no trabalho com uma pessoa, eu perguntei: essa é a tua esposa? Não, aí é a menina não sei o quê. Ele estava sozinho, sem uma esposa, com uma pessoa que não era a esposa dele. E isso já me veio, e a gente já começa a ver onde é que está o problema. Esse evangelho de enganação, a gente está tendo por aí. As igrejas hoje, elas estão pregando um evangelho fajuto, um evangelho mentiroso, um evangelho de jargão, um evangelho de promessas, um evangelho que não condiz com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não tem lá o que a gente precisa para viver. Não tem lá o que a gente precisa para estar de pé, para estar edificado. Falta a palavra. E se falta a palavra, falta Cristo. Se falta a palavra, falta o pão da vida. Se falta a palavra, falta, sabe o quê? Constrangimento interno. Porque quando a palavra vem, ela é como uma espada de dois gumes, atravessa a nossa alma e nos confronta. Mostra nossos pecados, nossos erros. Ela aponta para dentro da gente e diz assim: você está errado, muda. Ela nos exorta. Ela aperta a gente na parede, ela imprensa a gente na parede e diz assim: muda, ou você vai perder a salvação. Ela nos confronta e ninguém quer pregar isso mais. Ninguém quer ensinar isso mais. Olha o que Paulo estava falando para um menino que não estava em pecado, para um menino que estava santo, um menino que estava fazendo a obra. Paulo chama e exorta ele. Paulo chama e ensina ele. Paulo chama e dá um conselho a ele. Paulo chama e aponta os erros. E hoje a igreja é cheia de defeito. E ninguém aponta os erros. E ninguém ensina os erros. Ninguém corrige. Ninguém chega lá e diz assim: olha, irmãos, a igreja tem que mudar. Você já reparou que aqui eu não fico apontando A e B na igreja? Já reparou que eu não faço isso? Eu prego a palavra para a igreja. E a igreja, ela cada pessoa toma a palavra para si. E Deus fala no coração. Porque a minha preocupação com essa igreja não é me promover. A preocupação com essa igreja não é eu ser um pastorzão. A preocupação com essa igreja é deixar um sucessor para que ela não se acabe. A preocupação nessa igreja é fazer discípulo. A preocupação nessa igreja é levantar pessoas aqui dentro que possam me suceder amanhã se Jesus me levar. A mesma preocupação que Paulo estava tendo aqui, e eu vou provar para vocês que Paulo estava preocupado, não era com ele, era com a sucessão da pregação do evangelho. Timóteo era discípulo de Paulo. Timóteo estava ali com a missão de propagar o evangelho no lugar de Paulo, quando Paulo fosse morto. Porque Paulo sabia que o tempo estava acabando dele. Paulo sabia que os tempos já estavam no final. Paulo sabia que ele já não tinha mais como pregar o evangelho, porque Paulo estava preso, esperando a morte. E a gente está vivendo hoje um evangelho fajuto. Um evangelho que as pessoas só pensam em ter. Jesus alertou várias vezes. Gente, eu fiz uma pergunta a um servo de Deus hoje. Eu fiz assim, perguntei o servo de Deus: se eu prometer a você
de fazer a sua casa, de construir a sua casa. Eu fiz uma promessa, um compromisso de construir a sua casa. Qual é a única dívida comigo, com você, de minha para você? Falei para ele, é de construir a sua? E se eu resolver colocar os móveis, mobiliar ela toda, eu tenho essa obrigação? Não, que eu não prometi, eu prometi fazer a casa. Deixa eu perguntar para você, Jesus te prometeu o quê? Eu perguntei a ele. A salvação. Só isso, mais nada. Se Jesus te dá alguma coisa, não foi por obrigação não, foi porque ele quis dar, porque ele teve misericórdia. A única coisa que a gente tem que cobrar de Deus, e a gente fazer por onde? Para ter, é a salvação. O restante é acréscimo. O restante é Deus que nos dá, mediante a vontade dele, e não porque a gente tem direito. Então nossa luta é para ser salvo, nossa luta é para continuar firme, nossa luta é para estar de pé, nossa luta é para não pecar, nossa luta é para não perder o passaporte do céu, e não para ter as coisas. Se a gente tiver o passaporte do céu e Deus quiser dar uma casa boa, Deus quiser dar um carro bom, um emprego bom, dinheiro bastante na conta, Ele vai dar, mas não por obrigação, mas por misericórdia, porque achou graça na gente, não por isso. Senão os discípulos de Jesus morreriam todos eles ricos. Algum deles morreu com casa, com mansões, com relógio de ouro no braço, com medalhão no pescoço. Algum deles morreram com conta cheia. Não, tudo sem nada. Pedro disse para o paralítico, eu não tenho prata, não tenho ouro. Ou seja, Pedro estava liso, sem nada. Mas ele disse que tinha uma coisa para dar àquele paralítico. O que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele tinha Jesus para dar. Quantos crentes hoje têm Jesus para dar às pessoas? Quantos cristãos têm Jesus para dar às pessoas? Quem lembra do que eu peguei terça? A vida de Neemi estava boa? Estava boa? Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, mas conseguiu passar Deus para Ruth. Mesmo na miséria, mesmo no sofrimento, mesmo com amargura, ela conseguiu passar a ponto de Ruth dizer, o seu Deus será o meu Deus. Olha, Ruth conseguiu ver Deus em Neemi mesmo sem nada. Ruth conseguiu ver Deus em Neemi mesmo sem ter nada, perdendo tudo, só nas perdas, na derrota. E hoje não. Hoje as pessoas não conseguem ver Deus na outra, nem ela tendo tudo. Porque os testemunhos são os maus. Elas enganam e são enganadas, como disse Paulo. Pessoas más, pessoas perversas, pessoas que estão na presença só para fazer de conta, para usufruir do nome do Evangelho. Eu sou crente, mas não tem nada de Deus. E Paulo está abrindo o leque. Paulo está ensinando a igreja, através de Timóteo, como ser uma igreja forte, uma igreja que persevera. Vamos lá, versículo 14. Quanto a você, isso aqui é para Timóteo, quanto a você, continue firme no quê? Nas verdades que aprendeu. Na verdade de quê? Que aprendeu. O que é a verdade? A palavra, isso também diz, a palavra. Na verdade que aprendeu. Continua firme na palavra. Ó Timóteo, quanto a você, continua firme. Por quê? Paulo está dizendo, ó Timóteo, tu não é mau, tu não é mau, tu não é perverso, mas continua sendo o quê? Homem bom, homem reto, homem íntegro, homem cheio da presença, homem que prega o evangelho com intrepidez, sem ter do que se envergonhar. Continua firme, ou seja, ó, quem está em pecado se conserte, e quem está firme, continue mais firme ainda. É isso que Paulo está querendo dizer. O resto está tudo torto, você se conserte. Mas você, Timóteo, que está firme, continua mais firme ainda na verdade que aprendeu. E ele continua dizendo, em que creu de todo o coração, você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. Ele está falando de Eunice, da mãe dele, que ensinou ele desde pequeno. E no versículo 15 ele está dizendo, desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva ao quê? Que leva à salvação por meio de Cristo Jesus.
Vem cá, a salvação é dada porque a gente roda e pula? A salvação é dada porque alguém profetizou para a gente? A salvação é dada porque a gente ganhou um carro, uma casa, uma conta cheia? Porque o casamento foi consertado? Porque foi curada? A salvação é dada por isso? Porque a gente deu o dízimo na igreja? Porque deu oferta? Porque deu uma cesta básica a alguém? Não, a salvação é dada por meio de Cristo Jesus. A salvação é dada. Olha o que ele diz. Olha, ele fala, ele diz assim: e desde menino você conhece as escrituras, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação. Ou seja, a palavra de Deus, Cristo Jesus, nos dá sabedoria para chegar até os céus. E por que as pessoas desprezam a palavra? Prefere um pastor que suba no altar e chega aqui, roda, pula, faz cambalhota e sopra e de recebe, cai todo mundo, e a palavra nada. E a palavra nada. A palavra é quem nos dá direção. O ensinamento é quem vai nos conduzir aos céus. Eu não vou ficar aqui pulando, rodando, fazendo bonito para o povo encher a igreja, não. Para encher a igreja, não. Eu vou pregar a verdade. Eu vou ser sincero com vocês. Eu vou expor as escrituras para a igreja como eu estou fazendo hoje. Pregando para você um sermão expositivo. Trazendo para você um sermão expositivo. Expondo para você as escrituras para que você aprenda. Para que eu possa me constranger no que eu prego. E mudar a minha vida para eu ser liberto. 100% liberto. Para que quando vir um problema na minha vida, eu puder suportar. Para quando vir as tempestades em minha vida, eu poder suportar. Para quando vir as dores, as críticas, o dedo apontado, as pessoas dizendo, você não presta, eu poder suportar. Mas Deus acha que eu presto. Eu tenho a consciência pura que eu não estou fazendo nada de errado. Quando alguém me acusar num tribunal, eu poder ter Deus para me justificar, porque eu estou vivendo segundo a palavra dele, e não segundo o que eu penso. E não segundo o meu achismo, e não segundo as tradições do homem, do mundo, e segundo a palavra de Deus. Isso a gente tem que buscar. A cada dia ser uma vida sincera, uma vida reta, longe de tudo que não presta. Todo dia se consertando, dizendo, Deus, olha, eu estou aqui. A gente não pode se acomodar como estão se acomodando as pessoas. Em busca de emoções, em busca de sentimento carnal, em busca de dons, de poder. Ah, mas tem que ter poder, pastor. Poder. Eu tenho um poder. Eu tenho um poder que ninguém consegue vencer o poder que eu tenho. Aqui, ó. As escrituras. Jesus, quando o diabo veio, Jesus está escrito, Satanás. Jesus não usou, ó, esquema não, Jesus está escrito. Jesus usou o poder é a palavra. Não tem poder maior. Foi através desse poder que Deus disse, haja luz, e houve luz. Que Deus criou todo o universo, que Deus fez o firmamento, foi através da palavra dele. O poder está na palavra, e não, ó, nas emoções que nós sentimos. Não nos hipnotismos que tem na igreja. Hipnose na igreja. Hipnose a ponto das pessoas hoje botar água na boca e cuspir na boca da outra. E as pessoas dizer que isso é evangelho. Isso aqui é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Olha, a palavra, Timóteo. É ela, Timóteo, que te conduz à salvação. É ela que vai te mostrar o caminho da salvação. É a palavra, Timóteo. E ele, no versículo 16, diz assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. A Bíblia é Deus ou a Bíblia contém Deus? A Bíblia contém Deus. A Bíblia não é Deus. A Bíblia contém Deus. Ou seja, contém a palavra e a palavra é Deus. E toda a escritura é inspirada por quem? Quem inspirou a escritura? Deus. Se ele que inspirou, foi ele que editou, foi ele que, mandou escrever. E se ele mandou escrever, é porque é verdade. Passará o céu e passará a terra, mas a palavra não. Eu posso mentir para você, mas a Bíblia não pode. E quando o pastor prega a Bíblia, não tem como mentir, porque está escrito. Mas quando o pastor prega o que ele acha, ele pode se enganar. Eu posso dizer que Deus está me dizendo isso, e amanhã eu descobri que não foi Deus que me disse. E aí agora? Você já foi guiado pela minha palavra e não da de Deus. Mas a de Deus, ela não tem como errar. Ela é inerrante. E Paulo está dizendo para Timóteo, toda escritura é inspirada por Deus. Aí ele vai dizer assim,
ela é útil para ensinar a verdade, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? Vou repetir. Ela é útil para ensinar a verdade, para condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É brincadeira? Ela ensina a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Ela aponta para Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão. E quem apresentou Jesus para você? As Escrituras. Foi ela que disse que Jesus existe, que Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Foi ela que contou quem é Jesus. Ela que nos mostra o caminho de buscar a Jesus. Ela que nos apresenta Jesus. E ela faz o seguinte: e ela nos ensina, nos condena os erros. Sabe o que é condenar erro? Não é apontar, acusar, não. Ela constrange a gente. Você reparou quando a gente faz uma coisa errada e a gente não sabe o que está fazendo? E quando a gente abre a Bíblia e diz: eita Jesus, eu fiz isso. Está escrito que não é para fazer. Para que eu fui fazer isso? É pecado. Quanta coisa eu já fiz quando eu comecei a minha caminhada da fé. E até hoje, às vezes eu faço. E quando eu estou lendo, aí eu me bato logo ali. Tem gente que pula, né? Quando a Bíblia acusa ele, né? O cara está no adultério, aí está lá, não adulterarás. Aí ele olha e não, isso aqui não serve para mim não. Ele pula, joga para o outro lado. Está lá, não roubarás. Aí ele lembra que ele chega lá no trabalho, ele engana lá na balança da carne que ele vende, do açúcar, do feijão. O mecânico, o técnico como eu, diz que é tal serviço sem ser, é tal peça sem existir, cobra o que não deve. Aí lembra, aí rapaz... Aí o cara mente, a Bíblia diz assim: o mentiroso é filho do diabo. Aí o cara, mas tem gente que pula, né? Essa etapa, né? Porque está lá, a Bíblia constrange. A Bíblia corrige os erros. A Bíblia nos condena quando nós erramos. Ela diz: vai para o inferno se continuar praticando. Vai perder a salvação, vai perder a bênção. Se continuar fazendo essa besteira aí. Se conserta. Vou te dar tempo para tu se arrepender. Se arrepende. Ela vai lá e constrange. E corrige as faltas. Ela faz correção nas faltas. Ou seja, a gente está cumprindo algumas coisas e deixando algumas coisas de lado. Ela vai lá e nos aponta que nós estamos faltando em alguma coisa. Lembra de que Jesus fala em Apocalipse, através de João? Tu és assim, assim, mas porém tem algo contra ti. Ou seja, tem uma falta aí. Está faltando uma coisa. Lembra do jovem rico? Tudo isso eu faço dentro da minha mocidade. O que é que me falta? Jesus tá bom. Se tu queres ser perfeito, vai vender tudo que tu tem e dá aos pobres. Ou seja, falta. Foi corrigido uma falta. Está faltando isso ainda aí. Tu faz tudo certinho, mas falta isso aí, o amor. Ela vai lá e nos mostra as faltas. E ensina a maneira certa de viver. O que é ensinar a maneira certa de viver? Quem entende o que é isso? A maneira de agradar a Deus, não é isso? Ela vai nos ensinando a maneira certa de viver uma vida cristã. Porque tem coisa, gente, que a gente não está escrito na Bíblia, mas dá para você fazer uma distinção do que está escrito com o que você está fazendo. Quer ver um exemplo? Um exemplo vamos dar um exemplo simples aqui de coisas que não estão escritas na Bíblia, mas é pecado. Não está escrito assim. A pessoa diz assim: a Bíblia não condena beber. Não condena mesmo não. Mas a Bíblia diz o quê? Que a bebida leva a desgraça. Ela não está dizendo que você não pode beber. Mas está dizendo que se você beber, você vai ser um desgraçado. Sua vida vai ser uma miséria. Lembra de Noé? Bebeu, amaldiçoou o filho. Lembra de Ló? Bebeu e teve relação com as filhas. Olha o exemplo ruim. Então a gente vai lá e diz: beber não é bom. Beber não é bom, isso não agrada a Deus. Então não vou fazer. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém fazer. Eu ficar com a roupa devassa. Tem mulher que, aqui na igreja eu não fico corrigindo não, mas um dia eu vou fazer uma aula aqui e o negócio não vai ser bom não, vai começar da minha casa.
Porque tem gente, porque a gente não fica pegando no pé, extrapola. A gente, tudo é lícito. Tem roupa que não dá para vestir, não. E eu vou dizer, não é porque me atenta, não, porque eu não estou nem aí. Eu só olho para minha mulher, porque eu vejo as mulheres quase peladas na rua, eu não estou nem aí. Não vai fazer diferença. É porque isso cria vulgaridade. Isso cria falta de respeito. Um homem passa por você na rua e vê uma mulher quase seminua, ele vai mexer mesmo, vai assediar, vai perturbar. E fica feio para uma mulher cristã, e principalmente casada, ela andar mostrando suas partes íntimas. Tem roupa que não vai andar parecendo uma beata, igual uma freira, mas também tem que ter uma compostura. Então não está dizendo lá na Bíblia qual tipo de roupa que tem que vestir? Não, mas está dizendo para a gente não andar com uns a mulher andar com adornos espalhafatosos. Está dizendo que a mulher não pode extrapolar nas vestes, nas pinturas. Está dizendo. Então a gente tem que começar a olhar. É isso que a Bíblia está dizendo, ensinar a maneira certa de viver uma vida cristã. E o homem também. O homem principalmente. Porque o homem hoje é assim. Porque é homem, eu ando sem camisa na rua, eu vou para a academia, boto o baiticozinho lá, eu faço. Quer mostrar os seus músculos, os seus peitorais, mostra para a mulher em casa. E a gente tem que entrar nesse parâmetro de entender que a sensualidade é pecado. Sensualidade, a gente incitar as pessoas à sensualidade é pecado. A maledicência, as gírias mundanas que a gente coloca na nossa boca. Eu vejo muito, até eu mesmo às vezes, de tanto ouvir, às vezes a gente acaba aprendendo. Tem muita coisa que a gente tem que mudar. Por isso que a Bíblia ensina a gente a maneira certa de viver. E isso ele vai dizer, sabe para quê? Olha o propósito disso aqui tudo. E isso, versículo 17, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações, ou seja, de boas obras. Isso tudo para que ele esteja preparado. O que a Bíblia diz? Procura te apresentar diante de Deus como o quê? Um obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar e com bom testemunho dos que estão de fora. Dentro da igreja o cara é crente, lá fora é um bicho. Em casa é uma hipocrisia só. Em casa xinga a mulher, maltrata a mulher maltrata o marido. O negócio é feio, mente, é tanta coisa errada, assiste pornografia. E aí, dentro da igreja, Pai do Senhor, meu irmão. Sim, Senhor. Ô, pastor, parece, é mansinho, parece um santo. Mas aí Paulo vai dizer lá, enganam e são enganados. Enganam e são enganados, pessoas mais. É isso que o diabo quer. Aí por isso que tem gente que manifesta com demônio na igreja e depois não sabe por que foi. Porque a vida está uma vida errada. O diabo só entra no corpo de quem dá brecha. Quem diz assim, quem dá lugar para ele. O diabo não pode entrar no corpo de alguém que está santo, não. Que vive cheio do Espírito Santo, não. Ele é impossível ele entrar. Mas de quem está vazio, ele entra. Jesus disse que quando um demônio é expulso, ele roda pelos lugares mais áridos, procurando onde habitar. E quando chega, acha a casa vazia e o quê? Ornamentada. O que é uma casa vazia? Sem Deus. Vazia de Deus. E quando está vazia de Deus? Porque está em pecado. Uma pessoa em pecado é vazia de Deus. Deus não habita onde tem sujeira. Deus não habita onde tem pecados. Deus não está lá. Não adianta. Não adianta. Então a gente tem que mudar. Se a gente não mudar isso aqui, a gente vai ser uma igreja fraca. Quando vir os problemas, a gente não vai suportar. Quando vir os problemas, a gente não vai superar. Me perguntaram uma coisa, eu disse, pastor, sabe por quê? Eu ando assim? Eu prego, porque disse que eu não prego, perguntaram por que eu não prego de gravata, paletó, não uso em todo culto, só uso às vezes quando domingo. É porque eu gosto assim. Sabe por quê? Eu tenho condições de comprar roupa, eu tenho roupa, gente. Eu tenho condições, eu não ganho mal não, eu trabalho, eu sou dono de uma empresa, pequena, mas eu sou dono de uma empresa, eu ganho bem, eu não ganho mal não, mas eu vivo uma vida tão simples. Sabe por quê? Porque eu não quero ser igual a mulher de Ló. Quando eu tiver que sair desse mundo, eu não quero olhar para trás. Não quero estar apegado a nada. O carro que eu tenho está bom para eu andar, está de lucro. Eu andava de pé antigamente. A casa que eu tenho está ótima, está lá sem terminar, mas tem um quarto bom para eu dormir. Dentro da minha casa a geladeira está cheia. Oh, que coisa boa. Eu não tenho filhos no presídio. Graças a Deus, todo dia eu louvo a Deus por isso. Eu sou feliz, eu tenho uma mulher do meu lado.
Eu estou bem. Para que eu vou andar no luxo? Para que eu vou botar um relógio de ouro no braço? Para que eu vou botar um dente de ouro na boca? Para quê? Não há necessidade. Não há tanta gente com fome no mundo. Tanta gente sofrendo no mundo e eu ostentando. Para que isso? A minha maneira simples de viver não vai me botar num ciclo vicioso. Porque o luxo, ele traz um ciclo vicioso. Você fica viciado. Se eu comprar um carro aí de 100 mil, eu não vou querer um carro de 80 mais nunca. Se eu morar numa mansão, não vou querer morar num apartamentozinho mais nunca. Se você comprar uma roupa de R$1.000, você não vai querer usar uma roupa de 50 mais nunca. Não vai. A natureza humana pede para isso, para ostentar, e cada dia é um ciclo vicioso. Você quer mais e mais e mais e mais e mais. Sabe quanto custa uma Ferrari hoje? Quase R$2 milhões. É um carro igual a qualquer um. Não tem nem pista para você andar com um carro desse. Um carro que vai a 300 por hora. Onde é que você pode andar com 300 por hora hoje aí? Quem consegue dirigir um carro a 300 por hora? Em que pista? Em que lugar? Só se for no autódromo. Lá na Fórmula 1. Tem que fazer um treinamento, usar mebum de... Só para isso. Vai andar para quê? Para andar com 20 por hora, bebendo, fazendo 3 km por litro com gasolina de quase R$8, R$7, quase R$7. Só para ostentar, para mostrar para o cidadão que eu estou bem. Não, um dinheiro de uma Ferrari dessa aí, a gente compra. Sabe quantas casas popular faz? Quer ver? 20 casas popular. Faz 20 casas popular. 20 casas popular faz e dá às pessoas. 20 não. Quer ver? 100, 1 milhão faz 10, 20, 1 milhão faz 20. A 50 mil. A 50 mil, casa pequenininha, simples. 40 casas popular, para pobre morar. Constrói, sabe quantas igrejas? 20 igrejas de 100 mil pequenas nos bairros para poder pregar o evangelho. É isso que eu estou falando. Paulo está ensinando a gente. Paulo deixou tudo para trás para viver um evangelho simples. E por que a gente não pode viver? Vou concluir com vocês aqui. Agora passa por 4, rapidinho. 4, versículo 2. Para a gente concluir. Diz assim: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Na minha tradução, ele diz: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja o tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. O que eu estou fazendo aqui hoje? Fazendo isso que Paulo mandou fazer. O pastor tem que fazer isso. Timóteo era um pastor. Paulo estava falando para um pastor. Os pastores têm que fazer isso. Sabe o que os pastores hoje não estão fazendo? Sabe de quem? É culpa dos dois. Culpa de quem se engana, quem engana e quem é enganado. Quem engana não quer ouvir a palavra da verdade porque vai ter que sair do engano. E quem é incrível. E é enganado porque o pastor não prega a verdade. Eles vão para a igreja do pastor que não prega a verdade, que não ensina, que não exorta, que não traz a palavra. E ele vai concluir aqui no versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Não estão assim hoje? Procurando os mestres que vão dizer o que elas querem ouvir? Deus está me dizendo que tua bênção chegou hoje, que teu marido vai largar de beber, que tu vai ganhar um emprego maravilhoso, que tu vai abrir uma empresa. Está dizendo hoje que acabou o teu jugo, que os que estão te perseguindo, que os que estão te apontando, que estão com inveja de tu, vai ver tu lá no bem bom e vai chegar lá, vai se humilhar na tua presença. É isso que eles querem, o que a gente quer ouvir. Palavra doce, encher ego, isso, encher ego. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui bem claro. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção à verdade, o verdadeiro ensinamento. Não dá. Quer ver um exemplo? Tem quantas pessoas aqui hoje? Poucas. As igrejas que pregam a palavra, que ensinam a palavra, está cheia? Mas se tiver um manto lá, eita, vai ter gente no meio da rua. Eu vejo as lives aí, no meio da rua.
com um cara aqui pulando, rodando, gritando, receba! E o povo lá, e grita, pó. Querem isso. É isso que eles querem. E aí vai, ó. Versículo 4. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas, ou seja, a fábulas. Não é isso que está nas igrejas? Contando, o cara vai pregar e conta a história de não sei de quem, da Dona Joana, Dona Teresa, do não sei o que eu ia no ano tal, eu passei em tal lugar, e aconteceu isso, e Deus me fez isso, e Deus me fez, me deu uma visão, fui no inferno, fui no céu. É assim. Aí diz assim, ó, mas você seja moderado em toda situação, suporte o sofrimento e faça o trabalho de um pregador do evangelho, e cumpra bem o seu dever de quê? Servo de Deus. E cumpra o seu dever de servo de Deus. É o que eu estou tentando fazer nessa igreja. É o que eu estou tentando ensinar. É por isso que segunda-feira eu saio cansado, morto de cansado. No domingo eu chego da igreja, ainda vou pegar meu celular para olhar as mensagens da aula, apostila, para chegar aqui e dar aula para os meninos, porque eu quero esses meninos pregando o evangelho verdadeiro. Eu quero ver essa igreja amanhã pregando verdade, referência em feira, de que ensina a verdade. E aí, Paulo vai dizer, olha porque que Paulo ensinou a Timóteo. Quanto a mim, a hora já chegou de ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos os que esperam com amor a sua vinda. Paulo está dizendo assim, ó, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Paulo está dizendo, ó, é chegada a minha hora. E tu, Timóteo, é quem vai pregar o evangelho no meu lugar. É tu que vai ensinar a igreja. E eu estou dizendo para vocês, se eu não ensinar vocês, e vocês não aprenderem, não tiver interesse de aprender, quando Jesus me levar? E se Jesus me levar amanhã? Vai fechar a placa da igreja aí, fechar a porta, entregar o ponto? Vai dispensar o povo como fizeram com a gente na outra igreja? Dizer, todo mundo pode ir para casa que não tem mais pastor, não. Ainda bem que eu aprendi. Eu ia para todas as escolas bíblicas. Não faltava uma. Eu nunca faltei uma escola bíblica naquela igreja. Por isso que Deus, quando fechou a igreja lá, Deus diz, é tu que vai. E para acabar, que a gente vai cantar o louvor. E para acabar, vou dizer uma coisa para vocês. Sabe o que foi que Deus disse a Josué, quando Josué, lá em Josué capítulo 1, verso 7? Eu vou ler para vocês. O que foi que Deus disse para Josué, para a gente acabar. O mesmo que Paulo estava falando para Timóteo. Josué capítulo 1, verso 7 diz assim, ó. Verso 6. Seja forte e corajoso, porque você vai combater este povo, vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Aí ele diz, seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos lá? Foi o que Deus estava falando para Josué? Moisés te ensinou, te preparou. Moisés ensinou tudo a você sobre a lei. Cumpre ela. Seja forte. Leva o povo, você vai conduzir eles. Se vocês não aprenderem a palavra de Deus, amanhã o futuro dessa igreja vai estar comprometido. Vamos estar. Vamos ler a palavra. Vamos fazer o que Paulo falou para Timóteo. Embora buscar a correção da palavra, a disciplina da palavra, vamos largar as coisas erradas. E os que estão vivendo na santidade, vamos permanecer firme. Sabe para quê? Para a gente poder ir para o céu, gente. E levar o máximo de pessoas que pudermos levar. Uma igreja santa santifica as outras pessoas. Uma igreja santa que conhece a palavra, ela prega o evangelho. Uma igreja santa, ela faz missões. Uma igreja santa, ela reflete a glória do Senhor na terra. É isso que Paulo estava falando. Paulo estava dizendo, vocês precisam aprender. Amém? Guarda isso no teu coração. Anotou aí? 2 Timóteo, capítulo 3. Lê o 3 e o 4. As cartas de Paulo a Timóteo é muito doutrinária. Fala de tudo.
Capítulo 2 fala da vestimenta da mulher, do comportamento da mulher, fala das viúvas, fala dos diáconos, fala dos presbíteros, dos bispos, no Timóteo 1, 3. Ensina tudo. Tudo. Amém? Agora a gente vai cantar um louvor e a gente vai encerrar adorando. Amém, gente? Porque liturgia de culto é isso, ó. Oração, adoração e o quê? E palavra. Liturgia de culto é isso. A igreja primitiva ela tinha isso. Oração, hinos espirituais que é a adoração e a pregação do evangelho. Só que mudaram, encheram de papagaiada. Como é? Holofote, né? Discoteca, bota preto, pula, roda. E essa igreja aqui é uma igreja que a gente preza pela palavra. Se chegar aqui no dia e tiver só o louvor e a palavra, tá bom. Tá bom. A gente sai satisfeito para casa. Amém, gente?